Bom, além da gente definir o valor da meta, é importante também a gente saber escrever corretamente a nossa meta, né? Então, escrever a meta em um projeto Lean Six Sigma significa escrever a meta com objetivo, valor e prazo. Coloquei aqui dois exemplos, né, de escritas de meta correto. Reduzir a quantidade de sucata gerada para 25 quilos por tonelada até dezembro de 2016. Por exemplo, é um jeito correto de escrever a meta, porque aqui eu tenho o objetivo, que é reduzir a quantidade de sucata, valor para 25 e prazo até dezembro de 2016. Mesma coisa aqui embaixo, reduzir o turnover de 9,5 para 4,8 em 6 meses. Objetivo, reduzir o turnover. Valor, de 9,5 para 4,8. Prazo, em 6 meses. Eu gosto muito de colocar dessa forma o valor de para, né? Esse de para é bem legal quando a gente escreve a meta, para a gente ter uma noção também do desafio. Portanto, uma meta, né, no Lean Six Sigma, ela deve ser escrita dessa forma: objetivo, valor e prazo. Pegando aquele exemplo que nós fizemos no quadro, os dois exemplos, do turnover e da sucata, né? Então, imaginando que o turnover eu quero reduzir de 10% para 6% e a sucata de 450 para 300, né? Eu poderia escrever a meta da seguinte forma. O turnover a gente quer sempre reduzir, assim como a sucata, né? Então, seria reduzir o turnover. Esse é o objetivo. Valor, eu gosto de fazer o quê? O de para. De 10% para 6%. E aí o prazo tem a ver com o projeto que a gente está fazendo. Lembra, o Green Belt ele vai ter de 3 a 4 meses, o Black Belt de 4 a 6 meses. Então, se esse projeto fosse um projeto de um Green Belt, eu colocaria aqui, né, por exemplo, em 4 meses, ok? Certo? Seria o meu prazo. Já o da sucata seria reduzir, né, a geração de sucata. Aí esse é o objetivo. De 450, aí botar aqui a unidade de medida, quilos de sucata por tonelada de produto, para 300. Esse é o valor. E o prazo? Se esse, por exemplo, fosse um projeto Black Belt, eu poderia colocar um prazo, por exemplo, de 6 meses. Em 6 meses, né? E aí eu faço essa diferenciação, ok? Então é assim, é só tomar esse cuidado para escrever de uma forma correta essa meta, né? Para que a gente possa depois, na hora da certificação, avaliar se vocês realmente entenderam, tanto como chegar no valor, quanto também a importância de escrever da forma correta, ok? E aí a gente tem o exemplo aqui para reforçar, para a gente ver se vocês estão entendendo bem como que funciona essa sistemática. A ideia aqui é de um exemplo da metalúrgica Voito, né? Eu estou falando aqui novamente de sucata e a ideia é que nessa empresa eu estou produzindo mais ou menos 45 quilos de sucata por tonelada de produto final. Esse é o meu valor atual. Mas, né, de acordo com os objetivos estratégicos da empresa, de acordo com o benchmarking que eles fizeram, o ideal seria o quê? 15 quilos de sucata por tonelada de produto final. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem é calculasse o valor da meta, considerem 50% da lacuna de performance e escrevam a meta com objetivo, valor e prazo. Então, agora vocês vão pausar o vídeo, fazer a conta e escrever da forma certa para a gente ver como é que fica. Muito bem, então, se o meu patamar atual, minha performance atual é de 45 e o valor ideal que veio do benchmark é de 15,
50% dessa lacuna é igual a 15, porque a diferença de 45 para 15 é 30, então a lacuna inteira é 30, 50% da lacuna, 15. Portanto, a minha meta deve ser reduzir a geração de sucata de uma média de 45 para 30 em um período de 4 meses. 4 meses pode ser, por exemplo, um projeto Greenbelt. Na Voito Connect, a gente tem um outro exemplo, né, que é um exemplo do turnover. Então, vamos para esse exemplo que, inclusive, eu coloquei aqui a questão do custo, né, para a gente poder entender a importância da definição da meta e como se relaciona ao ganho do projeto. A Voito Connect é uma empresa de outsourcing, ela tem mais de 7.000 funcionários e o turnover da empresa atualmente é de 9,5%, né? Então, anualmente, 9,5% desses 7.000 funcionários tem essa rotatividade. Cada ponto percentual do turnover representa um custo de R$120 mil para a Voito Connect. Então vejam que ao trabalhar um projeto de redução de turnover, eu tenho essa ligação com o ganho financeiro, porque a empresa já tem esse número. Um ponto percentual de turnover representa um custo de 120 mil. Recentemente, a Voito Connect contratou um diretor que tem muita experiência no segmento de telefonia e ele definiu que o patamar ideal do turnover deveria ser 2,5. Portanto, eu quero que vocês calculem. Se a gente fosse fazer um projeto Black Belt para reduzir o turnover dessa empresa, qual que poderia ser a meta desse projeto, né? Vamos calcular. E além disso, com base na meta que vocês calcularem, qual que seria o ganho financeiro do projeto. Então, pausa o vídeo, faz a conta, escreve a meta aqui para mim e calcula o ganho financeiro para a gente ver. Muito bem, então se o patamar atual é 9,5% e o valor ideal é 2,5%, a diferença, a lacuna de performance é o quê? 7%. Metade da lacuna de performance, metade de 7%, 3,5%. Portanto, eu vou reduzir o turnover anual da empresa de 9,5% para 6% em um período de 12 meses. Aqui, olha, interessante que eu coloquei esse tempo de 12 meses, isso por quê? Não por causa que o projeto Black Belt é um projeto de 12 meses, mas por causa do indicador. O turnover, o indicador de turnover dessa empresa é um turnover anual. Eu só tenho como realmente ver o resultado do meu projeto 12 meses depois, né? Pela forma como o indicador é calculado. Então, para eu poder realmente ver o ganho financeiro do meu projeto, que de acordo com a minha meta, o meu ganho vai ser o quê? De 3,5 pontos percentuais de redução. Vezes, né, o custo que é cada ponto percentual, eu teria um ganho de R$420 mil. Esse ganho ele só vem depois de um ano, depois de 12 meses. Por isso eu coloquei 12 meses aqui no período do projeto. Não era pegadinha para vocês, é só para observar esse detalhe. Tem indicadores que exigem da gente certos cuidados, como esse que é um indicador de periodicidade anual, portanto só tem como eu ver o ganho uma vez por ano, anualmente.